Olá! Está começando o Acontece no Rio. Você agora vai rever as reportagens que marcaram as últimas semanas na cidade. Nesta edição, vamos relembrar os transtornos causados pelas chuvas que marcaram o verão. Em instantes. A primeira reportagem mostra como ficou a Praça da Bandeira depois de um forte temporal. As obras de drenagem não deram conta da enxurrada de lama e lixo que desceu dos rios e encostas com a chuva. Ainda podemos ver as marcas deixadas pelo forte temporal que atingiu o Rio no sábado pelas ruas da Praça da Bandeira. As águas de março ainda não fecharam o verão, mas a chuva que caiu foi quase metade de toda a prevista para o mês de março. E os reservatórios, com capacidade para 18 milhões de litros de água que foram construídos, não deram conta. A água subindo, eu não vendo. Quando eu vi, estava em cima do capô do meu carro. E os carros passando sem motorista, parecia filme de terror. Um deles veio em cima do meu capô. O alagamento pegou moradores e lojistas de surpresa, como Eduardo, que abriu recentemente essa academia de CrossFit. Há um ano atrás, quando a gente se estabeleceu aqui, o foco foi a Praça da Bandeira justamente porque as obras já tinham terminado. E como nós, os sócios, moramos aqui próximos daqui, a gente confiava que isso não iria mais acontecer. Mas hoje, ao invés de puxar ferro, o dia foi de puxar o rodo, recuperar o estrago causado pelo dilúvio e contabilizar os prejuízos. Basicamente, o material eletrônico, né, computador, um remo, impressora, essas coisas. E a gente não contabilizou todas as perdas. A gente vai verificar ainda o que potencialmente a gente pode ter perdido. Já para Marco Aurélio, essa situação não é novidade. É a quinta vez que eu sofro com o problema da enchente. Dessa vez ele passou na metade do encosto do banco. Essa semana será mais curta para alguns comerciantes, porque hoje o dia foi de tirar a lama. Acho que uns 30 não, mas uns 10 centímetros de lama tinha aqui dentro. Muita lama, barro vermelho dentro do restaurante. E aí a gente teve que lavar, né? Tudo, porque entrou na garagem. Aí a minha patroa veio no domingo para limpar, né? Porque ficou tudo imerso. Segundo os católicos, quem manda a chuva é São Pedro. E dessa vez, ele não teve pena dos cariocas. Desde 2013, quando foram construídos 2 piscinões, que a Praça da Bandeira, que leva o apelido de Praça da Banheira, não alaga dessa forma. Segundo a prefeitura, os 2 piscinões só vão funcionar totalmente quando todo o sistema de drenagem estiver concluído. Até lá, o que nos resta é pedir clemência para São Pedro. Eu vou fazer o quê, né? Aquele lá de cima que manda. Ele mandou água, aqui embaixo ninguém conserta nada. Fazer o quê, né? Segundo o especialista, a falta de saneamento, o descarte irregular de lixo e o desmatamento foram as causas dos alagamentos que voltaram a atingir a Praça da Bandeira. Desde 2013, a Praça da Bandeira não tinha uma enchente como do último sábado. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo o engenheiro sanitarista Adacto Ottoni. Adacto, muito obrigada por nos receber aqui. Por que os 2 piscinões que a prefeitura já construiu não deram conta da chuva do último sábado? Os piscinões não são obras erradas, são obras positivas, porque eles ajudam a reter a água do escoamento superficial e acumular. Então, eles aliviam as enchentes. No entanto, da forma que os piscinões foram projetados e planejados, esses piscinões da Praça da Bandeira, e que vêm sendo operados, aí sim, eu tenho severas críticas a essa forma desses atuais piscinões. Primeiramente, se nós considerarmos, por que eu digo isso? Se nós considerarmos que a bacia hidrográfica estivesse totalmente reflorestada, com a floresta nativa que não existe, mas a floresta, ela presta um serviço ambiental importante, que ela retém 80% da água da chuva que cai sobre ela e infiltra, só escoa 20%. Então a floresta é um excelente amortecedor de enchente. O que foi acontecendo ao longo do tempo? A bacia começou a ser desmatada, cresceu, foi impermeabilizada, ou começou a ter o crescimento da favelização e começou a aumentar a impermeabilização da bacia e a poluição. Então, o que acontece hoje? Você tem vazões imensas quando chega na parte baixa
dos rios e haja piscinão. Os piscinões não vão resolver. Se gastou quase 500 milhões de reais numa obra que não vai resolver. Isso eu já falei desde a época que ele foi colocado, inclusive nas reuniões técnicas que ocorreram, inclusive teve uma na CEAERJ, já alertava esse assunto e simplesmente foi negligenciado, porque se a prefeitura não combater a impermeabilização da bacia, porque a bacia está totalmente artificializada e impermeabilizada, você querer chegar na parte final do rio, que ainda sofre influência da maré. Quando você tem maré alta, não escoa nada. Se junto com toda aquela dificuldade que o rio está recebendo grandes cargas de poluição de esgotos, que está cheio de esgoto naqueles rios, quer dizer, não tem saneamento de esgoto, que é uma obrigação do poder público garantir o saneamento de esgoto, o saneamento de lixo é deficiente, apesar da Conlurb fazer um excelente trabalho de coleta na área urbana legal. No entanto, a bacia hidrográfica da Praça da Bandeira está cercada de favelas, onde a coleta de lixo é altamente deficiente. Nas comunidades da cidade, as chuvas fizeram soar os alarmes de risco. Moradores ficaram em alerta. Segundo a Defesa Civil, são mais de 100 áreas de risco na cidade. Os últimos dias têm sido de preocupação para moradores e governos. No estado, já são mais de 32 mil pessoas desalojadas ou desabrigadas. Temporais e ventanias deixaram o município do Rio em estágio de atenção. Em diferentes bairros, a mesma cena: alagamentos e gente ilhada. Além do caos pelas ruas, as encostas voltaram a acender a luz de alerta. Numa cidade recortada por montanhas, a preocupação é imensa. Hoje, são 103 comunidades, com 164 pontos considerados de alto risco. Quando esse dado é transformado em número de famílias, a gravidade é ainda maior. 30 mil famílias estão nessas condições adversas no município. São cerca de 120 mil pessoas que convivem diariamente com perigo. Investimentos em obras de contenção, instalação de sirenes de alerta e remoção de moradores para locais seguros têm diminuído o drama. O objetivo da Prefeitura em 2012 era não ter nenhuma família vivendo em áreas de alto risco até o final de 2016. Mas a intenção não virou realidade. Rafael mora desde quando nasceu no Morro da Babilônia, no Leme. Nas últimas chuvas, as sirenes das favelas da Zona Sul têm tocado com mais frequência por causa da intensidade dos temporais. Hoje, aos 29 anos de idade, ele e centenas de vizinhos têm enfrentado um outro problema além dos riscos da moradia: a falta de luz, que pode atrapalhar a saída dos moradores durante uma emergência. Ontem a energia foi e voltou 3 vezes. A Light veio, normalizou a energia elétrica e depois voltou e 3 vezes ficou sem, teve queda de luz. Como é que é ficar sem luz no meio de um temporal? Você fica sem nada, né? Informação sem nada. Ana, que mora no Chapéu Mangueira, ainda não se acostumou com o risco de morar no morro. A cada temporal, o medo só aumenta. É muito complicado, porque há perigo mais nas encostas, porque lá a mata fecha, aí encharca muita terra, é onde que tem a preocupação de deslizamento, né? A senhora está em casa e ouve a sirene, qual é a sua reação? Eu fico pensando nas pessoas, porque elas não saem mesmo das suas casas, elas insistem em ficar na residência. É muito difícil elas descerem para o ponto de abrigo ali. E as chuvas deixam água empoçada, que serve de criadouro do mosquito Aedes aegypti. Nesse verão, não foi a dengue o grande vilão da estação. O vírus Zika, que parecia mais brando, se mostrou uma possível causa de malformações congênitas e síndromes que atacam o sistema nervoso central. Veja na entrevista com um dos maiores pesquisadores no assunto. O Brasil passa por uma epidemia do Zika vírus e o Ministério da Saúde relacionou o aumento dos casos de microcefalia com o vírus, mas essa relação ainda não foi confirmada pela Organização Mundial da Saúde. Enquanto isso, são realizadas pesquisas no mundo todo para tentar entender qual a causa da doença e como impedi-la. E uma dessas pesquisas é do Dr. Steven Hennes, que está aqui conosco. Dr. Steven, muito obrigada por nos receber aqui. Como é a pesquisa que o senhor está desenvolvendo? Uma das grandes questões que tem hoje em dia para se estudar o Zika é
tentar confirmar essa relação causal entre a infecção pelo Zika vírus e as alterações no sistema nervoso, né? Aqui no laboratório a gente cria o que a gente chama de avatares do cérebro, né? A gente tem acesso a fragmentos de pele de doadores, que podia ser você, eu, qualquer um aqui no laboratório. A partir desses fragmentos de pele a gente usa uma técnica que faz com que elas voltem, entre aspas, no tempo e passem a se comportar como se fossem células de um embrião. E aí a gente instrui essas células para formarem o sistema nervoso em desenvolvimento. Então, lembrando que os casos de microcefalia têm muitas inscrições justamente no primeiro trimestre de gestação. Então, a gente cria esses avatares que equivalem a cérebros de fetos de até 3 meses de idade. Isso tudo no laboratório. E a partir daí a gente infecta esses cérebros com o Zika vírus e compara com outros cérebros, minicérebros que não foram infectados e acompanham por um determinado período de tempo. E aí o que a gente observa depois, primeiro é que há de fato a infecção, as células do cérebro em formação são infectadas pelo vírus e depois de alguns dias a maior parte delas passa a morrer. Então você tem de fato uma alteração, consequência da morte dessas células induzida pelo vírus. O Zika vírus afeta o sistema nervoso? Então os nossos dados indicam primeiro que ele é capaz de infectar, segundo que ele é capaz de induzir a morte dessas células. E a terceira consequência que a gente viu, se você analisa a taxa de crescimento desses minicérebros criados no laboratório, comparando os infectados com os não infectados, os que foram infectados têm uma taxa de crescimento 40% menor. Isso nos leva a crer que existe de fato essa relação entre microcefalia e outras alterações congênitas associadas ao Zika com a formação do sistema nervoso do feto. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse câmara.rj.gov.br. Até amanhã.